menos uns 3 ou 4 andares de plateia e esse espaço vazio. Nesse espaço vazio, o que tinha? Tinha um elevador que era uma intersecção desse cone, que ele era todo de vidro. Depois, um dia em que o que nós sempre morríamos de medo que acontecesse, aconteceu, que foi o elevador despencar com os atores em cima, e aconteceu, e a plateia aplaudiu no final da porque achava que aquilo era um espetáculo, tudo era tão extraordinário, entendeu? Que se achava que era isso. Bom, esse elevador era uma estrutura de metal e com quadrados, como se fosse um tablado, né? Um palco, e eram fatias de vidro, assim, de vidro temperado, que eram colocadas, era um peso enorme. Então tinha um mecanismo que, se quebrasse um dos freios, tinha um outro. Foi isso que salvou as pessoas, porque um deles realmente quebrou, o fio de aço quebrou, rompeu, e o outro, o fio de aço permaneceu, mas como de repente começou a cair, ele foi caindo devagar. Então não houve, vamos dizer, dano com relação aos atores, o que poderia ter acontecido. Aí tinha isso, né? Isso aqui subia, ia até lá em cima e ficava enforcava, como a gente diz em teatro, né? Lá no rudimento, e aquilo descia e era o palco, entendeu? Aí tinha, nos momentos em que isso não era usado, que isso estava lá em cima, ou que estava lá embaixo, tinham aqui colados nessa estrutura aqui, pequenos elevadorzinhos de metal que subiam da base, e era uma espécie de um púlpitozinho, entendeu? Que subiam da base até lá em cima. Aí tinha um terceiro momento, que era quando descia de lá de cima, e aí já estava, esse elevador estava na intersecção, e tipo, a intersecção dele era de uma tal maneira que abaixo dele continuava o palco. Então, quer dizer, era mais ou menos nessa altura aqui do cone, que seria o estágio mais baixo dessa... Vocês estão conseguindo entender? Estou conseguindo explicar a imagem? Que era o espaço mais baixo dessa era onde estava a primeira plateia. Então, de repente, tinha um momento que tem a cena da coroação, né, na peça. Então, era uma coisa de uma beleza tão grande, porque do alto começava a descer uma espiral de metal, e ela vinha se desenrolando, e chegava aqueles. Então criava uma espiral. Aí descia uma língua do terceiro andar e nós descíamos por essa espiral. Então o que o Vitor queria explorar? Ele queria explorar a verticalidade do espaço. Então tudo era distribuído nessa verticalidade, entendeu? E nós representávamos em cima disso que balançava. Então foi um grande exercício. Aí até era moleza, entendeu? Aí era moleza. Agora, tinha um outro momento da peça em que a Irma e a Carmen, que era a outra prostituta, elas tinham que... Aí esse foi, me lembro de um dia, foi a Célia Helena e a Ruth. A Célia Helena tinha uma roupa transparente, cor de abóbora, e a Ruth... Você chegou a fazer a menina do balcão? Não, do cemitério. Do cemitério você fez? Não, eu estava começando, mas não. Só ia lá aplaudir. A gente... Me lembro que o Vitor falava assim: vou pagar todos os meus pecados, porque... se uma dessas desgraçaditas me cai lá de cima, já imaginou a culpa que eu vou sentir? Então desciam 2 elevadorzinhos pequenininhos com uma plataforma que não era um pouco diferente, mas que não era maior que isso, de vidro.
E aí ficava esse espaço vazio, entendeu? E essas mulheres ficavam voando no espaço. Então tinha 2 elevadorzinhos que tinham vários movimentos assim. E só tinha uma coisinha de metal aqui. Então elas ficavam nessa coisinha de metal. O resto, tudo isso aqui vazio. Eu me lembro que a primeira vez que elas subiram naquilo ali, e o Vitor falava assim, se acostuma, a gente levou horas ali, até elas se acostumarem e conseguirem, porque a primeira coisa era assim. Aos poucos elas passaram a se ajoelhar, aos poucos elas passaram a se deitar, e metade do corpo para cá ficava de fora, e tinha um momento que as duas se encontravam e se beijavam na boca, soltas no espaço, entendeu? Que era uma coisa assim, era um momento sublime, não era, o público nem aplaudia, não era isso, era um deslumbramento, porque era ao mesmo tempo aquele medo que você sente quando você no circo vê o trapezista arriscar a vida, e ali havia um risco de vida real. Eu me lembro que as sérias lágrimas escorriam de medo de ver aquilo ali, entendeu? E aí tudo isso nós fomos incorporando, porque aí é o momento em que eu já entrei no espetáculo, porque o Sérgio Brito, depois de 6 meses de ensaio, ele tinha que voltar para o Rio de Janeiro, porque ele tinha compromisso lá, porque ele já tinha ultrapassado o limite dele. E aí o Vitor pegou e falou assim, pois é, Brito foi embora, e quem que vai fazer esse espetáculo? Porque o Sérgio Brito já tinha por volta de 50 anos, eu tinha 30 anos, era magrinho, entendeu? E então não tinha o physique de horror para fazer o juiz, que era um homem maduro, entendeu? Eu falei, Vitor, eu posso fazer o juiz, então me prove. Ele me deu o texto e me pediu para decorar o texto, e deu 2 dias para decorar o texto todo, que era de uma cena grande do juiz, e para eu fazer no teatro para ele ver, entendeu? E aí eu falei, puxa, eu tenho que conseguir. Eu fiz e ele adorou e falou assim, o juiz é seu. Aí nós começamos, aí eu já peguei uma fase de ensaio onde a gente já começou a botar a mão na massa. Então o cenário já estava mais ou menos pronto. Então o Vitor, olha como é que ele marcou essa cena. Ele falou assim, aqui você vai estar aqui, na outra cena, nesse pedaço da cena você está nesses elevadores aqui. Isso falando para os 3, para a Ladra e para o Jonas Belo, que fazia o Carrasco, né? Você vai estar em tal lugar, aqui em tal lugar. Ele deu um roteiro onde a gente deveria estar. Agora, o entre, isso nós tínhamos que criar. E ele nos dava todo dia, durante uma semana, 2 horas por dia, para nós criarmos essa participação.